Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, estou aqui da recepção do hotel em New Jersey, porque amanhã tem Fluminense e Ulsan HD, Ulsan Hyundai, chame como quiser, o time sul-coreano que vai nos enfrentar. De cabeça um pouquinho mais fria depois da vitória do Botafogo de ontem contra o PSG e do quanto de discussões isso suscitou, de quanto de discussões isso levantou, da vitória, de certa maneira até do Inter Miami contra o Porto também chama muita atenção, os resultados da primeira rodada do Fluminense e do Palmeiras contra Porto e Borussia, o resultado do Boca, a forma como foi o jogo contra o Benfica, e tudo isso suscitou muitas discussões. Eu acho que cabe a gente trazer, eu já trouxe aqui a mais óbvia, que está todo mundo falando, né? E acho que faz parte também a gente discutir, se está todo mundo discutindo, é porque é um assunto relevante mesmo. Mas eu vou trazer um pouquinho mais profundo para a gente falar do Fluminense, tá? E falar desse jogo de amanhã contra o Ulsan HD. Vamos debater isso aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral. Passamos aí dos 261 mil inscritos já. Tô tentando produzir o máximo que dá aqui para este canal, né? Estou produzindo bastante por Jornada. Neste momento, inclusive, num raríssimo dia, estou de folga do Jornada na manhã, depois de fazer uma semana de live. Tá todo mundo aqui trabalhando pra cacete, né? O Lessa, infelizmente, está dando uma sorte com voos de linhas aéreas, que é um negócio maluco. Hoje, mais um voo dele foi cancelado, tá vindo de trem. Enfim, dá até uma pena do querido Lessinha. Mas terão novas oportunidades também pra gente estar junto por aqui. Mas hoje à noite, lá no Jornada, tem live aí do Brasil, acho que às 15 para as 9. 8h40, eu acho que é isso, 8h40, porque quando acaba o jogo ali, tá? Antes do último jogo, quando acaba o outro jogo. Mas à noite tem live direto da Times Square, nós três vamos estar por lá. Vamos lá, tá? E ali atrás, acho que não tá dando pra ver, mas o Fio tá fazendo a live do almoço. Vamos lá, primeira informação, tá? Soteldo tá treinando. O Lessa chegou a tirar uma foto lá em Colômbia bem legal. Vou botar aqui do lado. Soteldo tá trabalhando, tá treinando bastante e a última atualização que eu tive em relação ao Soteldo é que aparentemente ele estaria ou estará, e vocês vão entender já já o que é essa situação, disponível para o jogo contra uma Mamelodi, mas provavelmente não iria para esse jogo. Deixa eu te explicar. O Soteldo está trabalhando, está avançando na recuperação física, o trabalho do filé vem sendo feito da maneira que é possível, impecável, porque obviamente ele não tem aqui, com essas viagens, etc., o aparato e a facilidade que ele teria, por exemplo, para trabalhar no CT, mas por outro lado ele tem o Soteldo 24 horas à disposição dele, o que no Brasil obviamente seria impossível, porque o Soteldo iria para casa, estaria com a família, alguma coisa, e lá ele está no hotel, mas se está trabalhando. E o Soteldo, com o trabalho que vem fazendo e o desenvolvimento que vem tendo, talvez estaria já disponível, porque o estará ou estaria disponível para jogar contra uma Mamelodi. Se é uma final de campeonato, o Soteldo é o nosso camisa 10, o craque do time, teria minutos para jogar, teria como jogar. A última informação que eu tive foi essa. Só que não é essa a situação. Primeiro, não é uma final de campeonato. Pode se tornar, dependendo dos resultados, a gente vai falar disso sobre o Ulsan ainda. Mas ainda assim não é, né, necessariamente a final de campeonato. Segundo, que o Soteldo não é o cara mais importante do time. O Soteldo não está nem integrado, nem estreou ainda no time. Então, não é por exemplo, não vale correr o risco de perder o Soteldo por 3 meses, 4 meses na temporada, por exemplo. Né? Enfim, não é o caso de que a gente vai ser eliminado se o Soteldo não jogar, não é essa parada. Então, a princípio, o primeiro cenário é esse. Informação que eu tive, tá? O Soteldo vem treinando. Ainda tá, por exemplo, não tá de chuteira, né, no campo diretamente, pelo menos não foi assim até ontem. Mas que o desenvolvimento vem sendo agradável e que provavelmente, assim, se o Fluminense for avançando, o Soteldo ainda tem chance de jogar a Copa do Mundo de Clubes, teria chance até de antecipar esse retorno na primeira fase ainda, mas não vão arriscar nada em relação a ele, é a última informação que eu tive, tá? Sobre o time que joga contra o Ulsan, Renato esboça normalmente o time durante os treinos, mas ele só confirma a escalação na pré-eleição. Então, por isso tem tido uma dificuldade da gente apurar escalações. Só que eu queria falar sobre esse jogo contra o Ulsan de uma maneira que eu acho que o jogo do Botafogo, do PSG, o jogo do Boca com o Benfica, do Fluminense com o Borussia, do Palmeiras com o Porto, e aí, sobretudo, do Inter Miami com o Porto, acho que começa a saltar um pouquinho os olhos de uma coisa. Teve uma entrevista muito boa, acho que o Lima falou isso, mas acho que o Arias foi quem melhor falou. A forma como a gente trata times africanos e asiáticos, sobretudo,
os da CONCACAF também, né, mas principalmente africanos e asiáticos, ela é tão desrespeitosa quanto a Europa nos olha. É óbvio que a diferença histórica entre o futebol africano, asiático e da América do Norte para a América do Sul e da América do Sul para a Europa, ela não é igual, tá? A gente sempre foi muito superior ou até muito mais próximo do futebol europeu do que necessariamente esses outros futebols periféricos foram da gente. Isso é um fato, tá? Eu não estou fazendo esse ponto. Mas o que eu tenho percebido nesse Mundial é que, salvo o Auckland City, não se tem, nosso amigo ligou ali agora o aspirador, tá fazendo o trabalho dele, né? Eu que estou errado de estar aqui. Salvo o Auckland City, não tem nenhum time que seja desesperadoramente pior do que os outros. O Al-Ain tomou 5 da Juventus, eu não vi o jogo, tá para dizer se foi circunstancial ou não, mas o Al-Ain tomou 5 e é enfim, pode ser esse time, eu não vou ter recurso para falar do Al-Ain ou não. Mas de todos os outros, eu não vi Urawa Reds e River também, foi outro jogo que eu não vi. Então também não vou poder falar desses. Mas todos os times que eu vi, não existem times. Eu vi gente ontem comentando que o Ulsan Mamelodi é time semi-amador. Gente, time semi-amador leva 10 do Bayern com o Bayern tirando o pé. A gente não tá falando desses times, tá? Não tô falando aqui que o Ulsan é bicho-papão. O que eu tô falando é sobre respeito, entender o jogo. O Ulsan está na Copa do Mundo de Clubes não é porque foi campeão continental numa maluquice em 2021 lá na Ásia. E o time desmontou todo, nem se classificou para as outras Champions e etc. Não, não é por causa disso que o Ulsan tá. O Ulsan tá por regularidade, porque foi bem em vários anos. É um time que sim tem um contexto natural de ganhar, não é um time que joga um campeonato, nossa, uma merda, que o cara é pedreiro e é campeão nacional. Não, é uma liga que obviamente é muito menor que a do Brasileirão. Obviamente tem um contexto muito menor que a Liga Sul-Coreana. Mas a gente não está falando de um país que tem zero tradição em futebol de seleção, por exemplo. A Coreia do Sul está em todas as Copas, acho que no momento é tipo top 4 times que estão em todas as Copas aí mais recentes na lista, junto com o Brasil, acho que Argentina e França, se eu não me engano. Então assim, e a Alemanha. A gente está falando de uma seleção que, novamente, eu não estou igualando a Coreia do Sul a essa galera. O que eu estou falando é que a gente não está falando de um país merda. A gente não está falando de um time completamente horroroso, mas a gente está falando de um time inferior ao nosso. E por que eu estou ressaltando isso? Porque o PSG, provavelmente, talvez, enxergou o Botafogo dessa maneira. Um time merda, time fraco, futebol de terceira categoria, que a gente ganha com o pé nas costas. E tomou 1-0 e não soube reagir depois. Teve dificuldade e não ganhou do Botafogo, porque o Botafogo foi melhor que o PSG, gente. Mas você teve 25% de posse de bola. Sim, porque posse de bola não ganha jogo, posse de bola não dá ponto. Você tem que pegar a posse de bola e criar chances. A partir do momento que você pega a posse de bola e cria chances, aí, pô, beleza, você foi melhor no jogo e não conseguiu concluir. Aí dá pra dizer isso. Agora, o PSG não fez isso. E a gente vai precisar de um nível máximo, e é por isso que eu tô achando tão boas as declarações dos jogadores fluminenses, de falar, cara, não vamos ser desrespeitosos com o time adversário. A gente não pode ser, a gente não tem o direito de empatar com o Borussia e achar que isso foi um grande feito e falar, olha, isso determina muita diferença no futebol brasileiro com o europeu, de que não... E a gente virar depois e falar assim, o Sam é moleza. O Sam a gente entra pra resolver o jogo a hora que a gente quiser. Não. E já tô alertando isso porque vai ter gente, talvez, revoltada se o Fluminense ganhar de 1-0. E eu quero crer que não, tá? O Phil falou que acha que não vai ter. Mas eu acho que vai ter gente falando aí, ó, a gente não tem, o time... E eu acho que, obviamente, tudo é muito exacerbado, mas no dia que a gente empatou 0-0 com o Borussia, alguém virou e falou assim, pô, me incomoda esse time que não faz gol. Aí eu falei assim, cara, um time faz gol o quê? Foi a primeira partida sem fazer gol desde o jogo contra o Botafogo. Lá atrás, quinto, quarto jogo do Renato Gaúcho. O time fazendo gol direto. Fez 2 contra o Inter, 2 contra o Vasco, 4 contra a Aparecidense, 2 contra o Atlético Mineiro, mesmo quando perdeu. Assim, direto. Ó, acho que teve União São José, mas foi time reserva, né? Que não fez gol nesse período. Então assim, vamos só ter calma e entender que o Sam, a gente precisa só olhar que o Inter Miami ganhou o Porto, que o Al Hilal empatou com o Real Madrid. O Al Hilal tem muito investimento saudita. Show, irmão, o Real Madrid. E que esses outros times, obviamente a América do Sul é o destaque desse Mundial, não perdeu ainda. Vai ter Flamengo e Chelsea, eu tô gravando antes disso, não sei quanto vai ser. Torço para que seja uma derrota, porque europeu não é relevante o suficiente para eu torcer para um rival para ganhar dele. O europeu não é meu inimigo o suficiente para eu torcer para um rival para ganhar dele. Meu rival é muito mais meu inimigo. Então, Chelsea fechado aqui. Dito isso, a gente tem que entrar no jogo contra o Sam Mamelodi fazendo conta, respeitando e comemorando vitória.
comemorando vitória. Porque a vitória, o empate contra o Borussia só adianta se a gente ganhar o Ulsan. Sem a vitória contra o Ulsan não adianta nada. Se não ganhar do Ulsan, aí era melhor inverter. Era melhor empatar os 2 jogos. Era melhor ganhar do Ulsan e perder o Borussia, fazia 3 pontos. Então, queria gravar esse vídeo só para dar esse alerta, ok? Para ter um pouco dessa noção de que o Ulsan não é essa moleza completa, não. Tamo junto, até a próxima.